No ar, podcast NatMed, a nova jornada do beneficiário dentro do sistema Unimed quando ele judicializa. O tema de hoje é o aumento da judicialização na saúde e os desafios que as operadoras têm e as soluções possíveis e potenciais que a Unimed CBS pode oferecer. Estamos hoje com 3 convidados com sua grande expertise. Gostaria de apresentar inicialmente a doutora Alessandra Espadoto Lousada, a gerente jurídica da Unimed Piracicaba. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Vai ser de grande valia estar aqui com vocês hoje. Excelente, doutora. Junto conosco também temos o doutor Renan Correia de Melo, que é gerente jurídico da Unimed Capivari. Bom dia, doutor Leandro, bom dia demais convidados aí, será um prazer e agradeço mais uma vez aí o convite da Unimed CBS. O prazer é nosso, temos aqui ao meu lado um grande parceiro, um grande amigo, o doutor Renato Faria, que é senão o coordenador do NatMed, que é o Núcleo de Apoio Técnico da Unimed CBS, que apoia todas as Unimedes singulares do Brasil e traz um produto inovador que é o NatMed. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Leandro. Bom dia aos demais convidados. Aqui é um prazer estar novamente em Capivari. Interessante esse podcast que a gente vai tentar discorrer pelos assuntos hoje. Querendo ou não, a judicialização tem aumentado muito, em torno de 20% ao ano, né? Tanto na saúde suplementar quanto no SUS. Gostaria de conhecer melhor meus convidados, saber da experiência de cada um, saber da experiência que vocês têm dentro da Unimed de vocês e o quanto essa dor aflige as suas Unimed singulares. Por favor. Bom, estou no sistema Unimed há 10 anos, né? Entrei então logo que eu me formei na Unimed, fiz pós-graduação em Direito Médico da Saúde. É uma área que está em crescimento, né? Há um tempinho, mas são poucos profissionais ainda que são especializados na área. Trocamos bastante, né? Entre advogados do sistema Unimed, o que acaba ajudando. Isso é bastante interessante mesmo. Sim. Os comitês que tem, né? O comitê nacional que tem, que a gente se encontra, né? E podemos trocar experiências, ajuda muito. O Renan é um parceiro já há um bom tempo, né? Conversamos, hoje foi muito bom ter encontrado ele, né? Que legal, você já se conheciam então desses bate-papos dentro do próprio sistema. Sim. E você, Renan, também é nascido e criado dentro do sistema Unimed ou você veio com alguma experiência de fora? Sim, primeiro eu me formei em administração e enquanto eu fazia o curso de graduação em administração, eu já trabalhava na Unimed, foi o meu primeiro emprego. Então eu nasci a minha vida profissional. Os dois são picados pela mosca do cooperativismo, tá vendo? Exato. E aí eu trabalhei na Unimed Capivari, né, durante alguns anos, me formei em administração e depois eu resolvi seguir a jornada da área jurídica. Eu trabalhava como auxiliar administrativo e me interessava pela área de regulamentação no caso da ANS. E fui me especializando e resolvi entrar no curso de Direito. E aí me formei e aí assumi a área jurídica da Unimed Capivari. Trabalhei fora que eu digo dentro do próprio sistema, mas fora da Unimed Capivari, na Unimed Americana, tive o prazer de trabalhar lá 1 ano e depois retornei para a Unimed Capivari. E aí hoje estou aí na área jurídica, né, conduzindo aí a área jurídica. E eu queria falar agora para o Renato que eu gostaria de apresentá-lo. Além de um grande amigo, de um grande ser humano que o Renato é, ele é coordenador de auditoria médica lá em Ribeirão Preto, é extremamente competente, fez pós-graduação em saúde, direito médico, auditoria, um profundo conhecedor de perícia médica também, e tem vários casos de sucesso. Eu gostaria que você retomasse as suas perguntas agora, Renato. Eu queria saber de vocês como é que vocês têm orientado tanto a diretoria quanto a auditoria médica na tentativa de minimizar a judicialização da saúde. Por que eu faço essa pergunta? Hoje, os casos complexos, a gente sempre, na nossa Unimed, a gente interage com o jurídico. Chegou um pedido diferente, tá? Não é só o auditor que vai lá sozinho e fica batendo cabeça. Eu falo com o jurídico, falo com a diretoria e falo, esse caso aqui, como é que nós vamos tratar? Com isso, a gente conseguiu ver que a gente consegue diminuir. Então, eu queria saber se na Unimed vocês têm esse tipo de trabalho de apoio à auditoria, à diretoria, nesses casos ainda não judicializados. Sim, lá na Unimed Piracicaba, desde 2018, que eu fico mais voltada à parte contencioso, né?
E dali para frente a gente começou a traçar alguns caminhos diferentes e mais contato efetivamente com a nossa auditoria, inclusive com os médicos auditores. Doutora Alessandra, só me permita uma parte, por curiosidade. Uhum. Quando você fala um termo jurídico que para vocês deve ser uma coisa muito tranquila, eu gostaria que você nos explicasse assim rapidamente o que é contencioso. Contencioso, nós chamamos ele, é uma parte do nosso trabalho, mas ele é voltado ao processo judicial. Então, os processos cíveis que nós recebemos, com deferimento de liminares, discutindo cobertura contratual. Então, a gente chama isso de contencioso cível. Muito obrigado pela explicação. Então, é isso. Retornando, nós temos hoje muito contato, sim, com a nossa auditoria médica. Quando surge um caso novo, eles também nos acionam para que a gente possa opinar e, eventualmente, já procurar como que a jurisprudência está entendendo sobre aquele pedido novo que está chegando, como que está o NatJus, né? Hoje a gente utiliza muito o NatJus para subsidiar aí as nossas decisões. E aí também, com a mudança da Lei 9656 de 2022, a gente acaba buscando também medicina baseada em evidências e em consenso, né? Porque tem a parte médica e tem a parte jurídica. E levamos também sempre para deliberação junto da diretoria para ver qual que é o melhor caminho. E com isso a gente chama o beneficiário antes de qualquer negativa, para a gente entender o contexto todo da situação, né, acolher e dar o melhor caminho possível para ele dentro das coberturas contratuais. Muito bem, Renan. Na Unimed Capivari, nós tivemos uma mudança relativamente recente, inclusive em parceria com a própria Unimed CBS, o Dr. Leandro Presumido, é o nosso parceiro lá na Unimed. Antes eu acredito que era uma situação bastante como se nós trabalhássemos em ilha. O jurídico trabalhando de um jeito, a auditoria trabalhando de outro, a diretoria com uma expectativa, o beneficiário também com outra. E aí, acho que hoje a gente está mais próximo de uma sinergia, principalmente por conta dessa relação aí com a auditoria. E acho que o caminho, na verdade, é justamente esse, para que o próprio beneficiário consiga entender também o motivo dessa negativa, porque às vezes uma eventual negativa, além de devida do ponto de vista legal, ela é também do ponto de vista técnico, porque pode sujeitar o beneficiário até um risco de vida, né? Ou de uma sequela ou alguma coisa nesse sentido. Então, em Capivari, nós estamos aí tentando e estamos conseguindo, de certa forma, passos, né? Sempre para frente, essa sinergia com a auditoria médica para oferecer para os nossos beneficiários uma autorização ou uma negativa dentro aí das normativas legais e técnicas, baseado em medicina e evidência. Perfeito. Doutor Renato? Eu queria complementar, vocês têm o costume de participar de reunião com o beneficiário ou só o setor de atendimento, ou é só o setor de auditoria? Você chega, às vezes, em algumas situações mais pontuais, irem junto com o beneficiário ou não? Eu participo. E normalmente é junto com o nosso auditor coordenador da Unimed Piracicaba, o Dr. Rogério Nicola. Ele que traz os casos, a gente discute e eventualmente a gente pede para o beneficiário ir lá e eu e ele que participamos dessa conversa, né? E mantemos esse vínculo. Ajuda bastante. Normalmente a gente tem êxito aí na conversa, né? E traçar o melhor caminho. O paciente se sente acolhido, né? Isso que a gente observa. Exatamente. E também não é uma negativa. Quando a gente nega alguma coisa, sempre a gente suporta ele com algum outro tratamento, alguma outra terapia, né? Voltando àquilo que o Dr. Renan falou. No sentido de oferecer realmente aquilo que ele necessita, aquilo que a saúde dele está demandando e não necessariamente aquilo que eventualmente veio uma prescrição aí errônea, eventualmente a gente pode falar assim, né? Ou que não vai trazer tantos benefícios quanto o esperado. Eu penso o seguinte, a medicina, ela tem várias escolas. Quando eu falo escola, não estou falando das faculdades, das universidades. Estou falando das escolas As vertentes, né? As vertentes de escola. Nós temos a Escola Europeia de Medicina, temos a Escola Americana, a Britânica, a Escola Americana de Medicina, temos a Medicina Chinesa, e cada uma prevê um tipo de abordagem para o seu paciente. Então, às vezes, não se trata nem mesmo de erro ou de equívoco de tratamento, e sim escolhas conforme a formação do profissional médico. Eu acho importantíssimo que a operadora de saúde ela se torne de fato operadora de saúde, não operadora de doença. Então, entendam a minha colocação, quando eu proponho para uma beneficiária de 35 anos
que o médico assistente está pedindo uma esterectomia para ela, eu proponho que não seja feita a esterectomia, eu não estou pensando na economia financeira do plano de saúde. Eu estou convicto que aquilo, naquele momento, para aquela patologia, não é o melhor tratamento para ela. A retirada de um órgão reprodutivo numa idade fértil não é o melhor tratamento para ela. Porque pode haver tratamentos secundários diferentes, mais caros ou mais baratos. Mas a esterectomia não é a melhor solução no entendimento da medicina baseada em evidência, no conceito médico. Diga, Renato. Não, eu ia contar um caso que acontece isso, né? Eu dou aula em várias pós-graduações de Direito Médico e eu apresento sempre um caso que a paciente tinha um tumor no cone medular, que é o final da medula espinal, né? Na região já lombar. E eu que tinha laudado o exame, ela tinha um tumor e tinha um potencial de ser um grau 2 pela classificação de OMS. Grau 1 seria benigno, grau 4 mais maligno, então era um grau 2 a princípio pela imagem. E aí o cirurgião, ao invés de pedir a cirurgia do tumor, ele pediu um bloqueio de faceta, que ele falou para o paciente que a dor era na faceta. E eu não concordei, discuti com o meu diretor e falei, olha, tá errado, vamos tentar falar com o operado. Ele falou, não, eu não vou operar, para mim o certo é esse bloqueio. Aí tem a questão da autonomia do médico, o diretor falou assim, olha, ele já escreveu que ele não vai fazer o tratamento. Se você acha que a cirurgia é o correto para tratar essa paciente e tirar a dor dela, vamos chamar a paciente. Chamamos a paciente, oferecemos um outro neurocirurgião, outra pessoa, o primeiro era um ortopedista de coluna, e acabou que ela aceitou a nossa indicação e a gente pagou um tratamento mais caro, mas foi o efetivo para tirar a dor. Então, ou seja, tirou o tumor de 4 centímetros e sumiu a dor. Tá? Então, a gente tem que fazer essa abordagem, né, como Sim. auditoria operadora. Não é só assinar uma autorização negativa, como o Renan falou. Né? A proposta da Unimed CBS é exatamente essa. Dentro do NATMED, do Núcleo de Apoio Técnico Médico, é apoiar o jurídico. Já tivemos colegas operadores de direito que se preocupam com o NATMED achando que nós somos competidores na mesma seara de trabalho. Pelo contrário, nós somos apoiadores. Nós queremos é que vocês que fazem jurídico das singulares alcancem mais sucesso ainda. Tenham mais tarefas para fazer ainda, e o que vocês precisarem dessa interface do direito médico, do conhecimento médico, para embasarem as suas petições, seus requerimentos, seus argumentos jurídicos, seja feito de forma profissional e não somente com aproveitamento simples de uma auditoria, às vezes feita de uma forma não completa. Tá? Por um auditor generalista. Por um auditor generalista. Até porque somos médicos, né? Então não tem nem como ser competição. Né? E sem crítica alguma ao auditor generalista, não se trata disso. O que eu defendo é o destinatário do que você quer falar. Quando o meu destino, eu quero falar com o médico, eu vou utilizar jargões médicos. Eu vou usar as palavras médicas, a tecnicidade médica. Quando eu vou falar com o paciente, eu vou falar nos termos que ele compreenda, que seja da vivência dele. E nada melhor que um perito médico, um auditor médico que conhece da interface do direito, para ele transmitir para o juízo, junto com o apoio do jurídico, em palavras que o juízo possa entender, possa compreender, fazer a interface da legislação para ele, para que ele compreenda melhor. Você já teve experiência utilizando o nosso trabalho, acho que vocês dois. Sim. Nós gostaríamos de saber qual é a percepção de vocês desse apoio que nós oferecemos através do NATMED. Eu acho, doutor Leandro, que o que foi colocado sobre a diferença entre o trabalho técnico do advogado e o trabalho técnico do médico, auditor ou assistente técnico, eles são trabalhos diferentes que têm que funcionar de uma maneira sinérgica. Eles não se confundem, até por uma questão legal. O Código de Processo Civil tem um requisito processual que trata da capacidade postulatória. Quem pode postular são advogados. Médicos Perfeito. não podem postular. Perfeito. Então, pura e simplesmente por essa questão técnica. Então, o trabalho ele é complementar, ele tem que funcionar em sinergia. E essa é a importância da auditoria técnica. Por quê? Nós advogados, né, Alessandra, somos obrigados, né, a conhecer a parte processual com muito detalhe, não só processuais, mas os detalhes do processo em si, de direito material. Só que, por vezes, a gente precisa, por vezes não, na maioria delas, quando se trata de direito médico e da saúde, nós precisamos de tradutores, nós precisamos de pessoas com experiência, com formação na área médica.
E é aí que vem o auditor genérico, né, generalista, vamos dizer assim, e o auditor especializado em situações jurídicas, em demandas judiciais, em litígios judiciais. A diferença é que ele vai, além de entender o que o juiz, como o doutor Leandro colocou, imagina, espera e tem, até para confrontar também o perito judicial que venha fazer um laudo, formular os quesitos de maneira adequada, não se pergunta aquilo que às vezes já se sabe a resposta. Então são coisas, a não ser que seja conveniente, então são coisas que a experiência de um médico especializado em litígios judiciais, em perícias médicas, eu com certeza acho que é o melhor caminho para apoio aos advogados, aos colegas do sistema Unimed. Isso eu sempre converso muito, né? Inclusive, quando eu preciso de algum serviço da UCBS, eu sempre tento transmitir. Nós estamos falando com um juiz, ele não é médico. Isso, exatamente. Né? Esse é o doutora. ponto. Né? Para nós, ainda, operadores do direito da saúde, às vezes é muito mais fácil de entender ali o que está acontecendo e falar, não é assim, é assado. Mas para o juiz, ele não tem ainda a mesma visão também que nós, que já somos só operadoras do direito, mas estamos dentro do direito da saúde e vivenciamos isso, para nós, às vezes, é muito óbvio. Mas o óbvio necessita ser dito. Então, assim, quando nós acionamos o NATMED e precisamos do parecer, inclusive ajuda a gente refrescar a nossa memória também para conseguir traduzir aquilo de uma forma simples, tanto que o juiz consiga entender e dar uma decisão assertiva. Isso realmente é excepcional. Às vezes, quando antigamente não existia ainda esse apoio técnico, né, nós, operadores de direito, falava assim, tá, tudo bem, vocês médicos estão nos falando determinada coisa, mas eu não estou entendendo. Explica um pouco melhor, né? A gente tinha essa necessidade. Hoje não, hoje ficou muito mais fácil. Vocês, médicos, entendendo a nossa necessidade, conseguir também traduzir. Deixou de ser aquela coisa, né? Nossa, mas esse jurídico atormenta. Ficam pedindo coisa que para mim, na minha cabeça, tá tão fácil e eles não entendem. Porque realmente não conhecem essa interface. E eu acho que essa aproximação é muito bem-vinda. E gostaria que o doutor Renato falasse quais são os remédios, então, que o NATMED propõe para os jurídicos da Singular. Quais são os remédios que você tem? Primeiramente é o contato direto com o jurídico, né? Então, o que a gente sempre propõe é, quando chega uma ação, a gente avalia essa ação, e aí internamente a gente divide para o parecerista que a gente acha que vai ser mais adequado para aquele caso, e sempre se coloca à disposição para discutir as ideias, porque às vezes tem casos, já teve situações, o Tucatuca, aquele caso, eu falei, olha, você vai perder, tá? Não faz sentido você evoluir, você vai gastar mais com a causa do que você autorizar esse exame genético. Então, essa parceria... E aí você traz como propositura para o jurídico que se tente um acordo que seria muito mais benéfico para a operadora do que partir para o litígio, é isso? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto principal. E a gente defende muito uma situação, até depois eu encerro a minha parte, mas eu queria fazer uma pergunta para os dois em relação a isso. Eu enxergo como a ida à perícia é muito importante, não só a formulação dos quesitos. Porque ali você tem uma interação com aquele beneficiário e você consegue extrair dúvidas que ficaram no processo que às vezes o advogado da parte autora não coloca. Né? Então, eu estava até comentando na apresentação agora há pouco exatamente isso. É muito comum em ações de cirurgia plástica hoje o pessoal fazer consultas online com psicólogo e médico só para conseguir um pedido para receber uma negativa. E aí você faz o quesito, mas ali na hora você pergunta ao paciente. Então, o que eu queria saber de vocês? Vocês enxergam, porque eu já tive jurídicos que acham, não, a ida à perícia não é necessária. Tá? Mas a gente tem uma linha de raciocínio que é muito importante. O que vocês acham? Eu concordo. Todo caso que chega até uma perícia que antes não veio falando assim, não, eu acho que esse é um caso de acordo. Não, a gente tem que enfrentar. Sim, a gente tem essa necessidade. Eventualmente, alguns juízes, eles realmente julgam ainda o processo sem ter a gente ter conseguido produzir as provas. Nesses casos, quando sai alguma sentença desfavorável, nós, em segunda instância, normalmente a gente recorre pedindo, né, falando que teve um cerceamento de defesa, né, requerendo para que retorne os autos para discussão. Né? Então, realmente, sim, a perícia sempre é muito importante e ela tem que ser acompanhada por um profissional técnico que conheça também. Não dá para indicar um generalista, né? A gente precisa sempre estar muito bem calçado, porque já é uma judicialização, né? Já é algo que fugiu ao comum. Então, a gente tem que estar sempre muito bem preparado. E até pela incapacidade também do advogado em comparecer, incapacidade técnica e legal de comparecer numa perícia
onde o paciente vai, por exemplo, demonstrar algum tipo de cicatriz ou alguma situação ali. É por isso que é importante o médico estar presente ali para conseguir pegar algumas coisas que não foram Que bom que você levantadas no tocou nessa processo. questão do comparecimento do advogado, da proibição legal, porque já tem súmulas definindo essa questão, né? E eu, enquanto perito médico, exerço a função também de perito médico, já tive muitos conflitos com alguns advogados que insistiam em estar presente. O ato pericial é um ato exclusivamente médico, apesar da prerrogativa conhecida de que o advogado tem o direito de acompanhar o seu cliente em qualquer situação. Ele pode sim, mas tem a prerrogativa médica do perito também, que ele pode determinar os participantes dessa perícia médica que possam influenciar ou não a finalidade da perícia. Isso é importante. Por isso que o assistente técnico faz o papel realmente de pêndulo. E desmistifico aqui para o público, o assistente técnico, ele não mente dentro do processo. Ele apenas usa os argumentos técnicos reais, verdadeiros, a verdade processual, para demonstrar para o juízo que a tese da defesa da operadora de saúde do caso é válida, é consistente, é razoável. Então não se trata do assistente técnico que está defendendo a operadora. Ele está defendendo a verdade que está dentro da ação, tá? Do que foi provado, do que é possível ser provado e que possa ser útil dentro da análise do juízo. Tem que ter fundamento, né, doutor? Sim, tem que ter fundamento. Não se trata de torcer a verdade, e sim de trazer a melhor verdade processual possível, amparando a tese de defesa da operadora. Não, tanto é que eu até vou colocar um número que os doutores devem saber, mas, por exemplo, tanto na odontologia quanto na parte médica, os juízes seguem o laudo pericial nas suas decisões em 96% dos casos. Então, tem artigos em cirurgia e tem artigos no odonto. Na verdade, não é um artigo no odonto, é uma tese de mestrado do Marcos Coutra, que ele fala 96%. O juiz segue o que o perito fala. Então, se você tem uma boa assistência técnica, tem um comparecimento, então tem toda aquela esteira, vamos chamar assim, dentro do NATMED, começou lá atrás no parecer, e aí você vai evoluindo com a assistência técnica, formulação de quesitos, e da perícia e depois a avaliação do laudo pós-pericial, você vai tentar chegar perto desse percentual que os trabalhos mostraram, né? E é tão importante isso que o próprio Conselho Federal de Medicina, e principalmente aqui no estado de São Paulo, o CREMESP, recentemente, acho que foi em janeiro desse ano, ele permite agora a possibilidade de perícia técnica nos processos de sindicância, nos processos éticos profissionais que envolvam aí a denúncia de evento contra algum médico. Isso não era previsto, então é algo recente aí também, dada a importância aí desse assunto também para definir aí processos fiscalizatórios sancionadores aí contra médicos, né? Excelente, excelente. E uma coisa importante teve na saúde, bom lembrar, que assim, não é mais erro médico, né? Nos processos, agora são procedimentos em saúde, né? Eventos adversos de saúde. Não é mais só médico. Não é só porque médico nessa erra, conta, né? não, é porque nessa conta do erro médico entrava o erro da hotelaria hospitalar, o erro da enfermagem, o erro do técnico de enfermagem, o erro do rapaz da maca que derrubou o paciente, o erro do dentista que fez o procedimento. Tudo que era evento relacionado à saúde acabava caindo na terminologia pejorativa erro médico. E o Colégio Brasileiro de Cirurgiões recentemente conseguiu que esse termo fosse alterado. Isso não muda a realidade que existam erros adversos da saúde que sejam de responsabilidade médica. Sim. E esses sim devem continuar sendo apurados com todo o rigor da melhor técnica médica. O médico nunca vai conseguir ter 100% de sucesso em tudo, mas nem todo insucesso é categorizado como erro do médico. Isso não é erro do médico. Existem desfechos que fogem à vontade, o empenho, a técnica, todo o trabalho do médico. E o serviço de diferenciar isso é o trabalho que vocês se propõem a fazer quando defendem os argumentos técnicos da operadora, apoiados pelo NATMED ou apoiados pelos assistentes técnicos de vocês.
eu acho que essa alteração foi bem-vinda, viu, Renato? Eu queria fazer uma pergunta, voltando à pergunta inicial para a Alessandra e para o Renan, em relação assim, depois que vocês começaram a atuar lá com seus auditores, atuarem internamente, diretamente com o cliente, vocês perceberam que a judicialização reduziu dentro da sua operadora ou não? Teve essa sensibilidade ou não? Olha, eu acho que ela não que ela reduziu, porque hoje a gente vive, infelizmente, aí num imbróglio jurídico gigantesco. Não tem uma diretriz formada ainda nos tribunais para que a gente tenha uma segurança jurídica suficiente. E qualquer pessoa pode demandar a qualquer momento. Não tem nada que impeça o acesso. Isso é constitucional, né? Sim, é isso? Exato. Né? É constitucional. Então, por óbvio, deixou de chegar muitas ações que a gente conseguiu resolver antes. Mas ainda continuam chegando ações. Eu acho que isso também deve-se muito a novas tecnologias. A gente sabe que o Brasil, né, ele vira meio que um experimento mundial. Então, você falou que se deve a nova tecnologia. Eu vou fazer uma provocação para os dois, porque eu tenho um caso muito elucidativo em relação a isso. E a advocacia predatória, nessa questão de haver muita judicialização? Onde que ela aparece? Primeiro, para o público, por favor, explique o que é advocacia predatória. Eu estou colocando vocês em uma situação delicada, tá? Bom, a advocacia predatória, ela acaba aparecendo em determinados nichos. Hoje, um dos nichos maiores aí que a gente pode falar é em relação ao transtorno global do desenvolvimento. Ainda, em que pese a gente está discutindo isso, pelo menos na Unimed Piracicaba, desde 2015, o grande boom começou em 2020 para frente, lá conosco. E sempre a gente sabe que existem alguns oportunistas, né? A gente sabe que eventualmente tem alguns profissionais por trás disso, né? Eles criam esquemas, né? E se vinculam profissionais, terapeutas com eventuais advogados. Eles formam aquilo como se fosse uma verdade, uma terapia que não tem evidência científica comprovada. Eles fazem um clubinho. Fazem um clubinho, né? Tem sempre, eventualmente, um médico que acaba participando do clubinho. Do clubinho, exatamente. Infelizmente, né? E por isso que a gente tem, graças a Deus, CRM aí para fiscalizar, né? Então, a advocacia predatória, ela acontece dessa forma. Cria-se o clubinho, procura pessoas vulneráveis, né, que precisam de um atendimento, né, e aí eles acabam começando a ingressar com várias ações idênticas, com o mesmo perfil, sugerindo eventuais tratamentos que não têm medicina baseada em evidências, e aí a gente chama isso de advocacia predatória, porque o advogado fica sempre repetindo a mesma causa. Com a mesma petição inicial, copia e cola. Escrevendo os mesmos fatos. E a gente sempre tem que falar que cada ação é uma ação individuais. São vidas diferentes. Esses dias eu peguei um advogado que faz esse tipo de situação, que ele colocou o nome da paciente, mas ele pôs o pedido médico e do psicólogo da outra paciente. Sim. Então, quer dizer, mostra que é um copia e cola de várias ações, né? Sim. Eles colocam isso até nas redes sociais. Doutor Renan? Eu acho que nós já passamos aí por algumas situações, atuando aí como operador de plano de saúde. São fases, né? A gente já teve aí liminares de pílulas de farinha, que muitas operadoras tiveram que conceder, máfias de órteses e próteses, a situação de medicamentos, que ainda está bastante em alta. E temos também a questão aí das terapias especiais e tal. E essa advocacia predatória, ela fica claro porque existe uma mercantilização, né? Uma comercialização de serviços advocatícios como se fosse uma fábrica, né? E aí você oferece um combo completo, inclusive com psicólogo, com médicos, com os profissionais que ali executam essas terapias, né? Uma situação multidisciplinar. Assim como o Dr. Renato colocou aí que teve uma experiência, nós também tivemos, depois eu até posso contar aí um pouquinho, se for o caso, justamente dessa situação de advocacia predatória, né? Por favor, relate pra gente esse caso, que foi até pra Globo, se eu não me engano. Foi pro Fantástico. O ano era de 2018, né? E a situação era justamente as cirurgias pós-bariátricas. Isso ainda também é uma demanda em alta. Tensiona bastante ainda? Sim. Tensiona bastante. Exato. E aí o que nós nos deparamos na Unimed de Capivari foi justamente uma espécie de combo que foi oferecido para uma paciente. Psicólogo, laudo médico,
Enfim, todo o arcabouço para judicializar. E foi judicializado. E dava vitória sempre favorável ao beneficiário. Liminarmente foi concedido. Chamamos a beneficiária para fazer o procedimento liminar, né? Temos que cumprir a urgência, né? A ordem judicial se cumpre, né? E ela estava na praia. Não foi possível cumprir a liminar, então talvez não seja tão urgente. Mas aí não vem ao caso. Mas, enfim, fato é que ao analisar os documentos que foram ali apresentados, eram os profissionais de cada um de uma cidade, uma localidade, inclusive até de outro estado. E isso chamou a atenção. Principalmente porque o laudo médico, no caso, quem prescreveu a cirurgia pós-bariátrica, listava, ou supostamente tinha indicado a cirurgia, tinha falhas no próprio carimbo. Entre a assinatura do médico e o carimbo, tinha o nome errado. E isso me chamou a atenção. Como é que o médico pode usar todos os dias, ele bate o carimbo no seu receituário, como é que ele não viu que o nome dele havia uma imperfeição ali? E aí eu fiz contato, eu achei esse médico e fiz contato com ele. Eu falei, doutor, se o senhor permitir, eu gostaria de encaminhar por e-mail ou por WhatsApp um laudo que eu tenho aqui para confirmar se é a sua assinatura. E ele falou, pois não, foi solícito. E confirmou, Renan, esse laudo não é meu. Ele nunca tinha escrito aquele documento. Essa assinatura não é minha. Nisso eu informei o juízo e aí começamos a entender o que estava acontecendo. Um grupo de WhatsApp, como a Alessandra colocou aí, todo arquitetado, um grupo de WhatsApp que as pessoas interessadas nesse procedimento entravam para esse grupo fechado. Nós conseguimos acesso a esse grupo e ali a gente via a comercialização taxativa mesmo, expressa, de liminares. Então, que você tem um plano de saúde Unimed, Bradesco, Amil, hoje estamos com condições especiais para liminares. Esse grupo existe até hoje. Só que assim, como tinha limite de participantes, tem o grupo 1, 2, 3, 4... Das liminares de cirurgia os grupos pós-bariátrica. do WhatsApp com as pessoas ali dentro. E aí, assim, isso foi levado a juízo. Houve aí a situação midiática aí que a Rede Globo entrou em contato e gravou, inclusive, uma notícia. Então, tá no YouTube, depois eu posso até disponibilizar para colocar aí na hora que for divulgar o podcast. Tem toda a reportagem ali. Mas, sim, existem não é marginalizando a atividade da advocacia que atua do outro lado, mas que existem essas situações, sim. Não, como a gente citou agora há pouco, é um clubinho. Tem médico participando, tem administrativos participando, tem advogados participando, no caso das terapias especiais, psicólogos, terapeutas ocupacionais. De maneira alguma, nós generalizamos para qualquer tipo de profissão. Não são as profissões que são corrompidas, são os seres humanos que se corrompem. Exato. São pessoas que se corrompem, imaginam que aquele é o caminho correto a seguir. Mas é importante dizer como que vocês acham que um núcleo de apoio técnico como o NATMED poderia apoiar essas questões jurídicas que se apresentam a vocês. Como a Unimed CBS, com seu núcleo de apoio técnico, muito similar em propósitos que o NATJUS, poderia apoiar as Unimed singulares na solução dessas dores. Eu acho que isso volta no comecinho da nossa conversa, né? Realmente, tanto o jurídico quanto o médico, o auditor, né? Aquele que está formulando o parecer, entender o contexto todo, inclusive o próprio jurídico fornecer já informações de eventuais fraudes que a gente já identificou, porque a gente consegue identificar algumas fraudes, né? E falar assim, olha, doutor, aqui eu acho que tem alguma coisa, vê se o senhor entende da mesma forma também. Porque os médicos também se conhecem muito, né? Então, normalmente fala, você conhece o médico tal que fez aquela prescrição? Conheço. Consegue dar uma ligadinha para ele, ver o que está, né, acontecendo, se realmente foi ele que prescreveu. Então, eu acredito, né, piamente que essa questão do médico, né, conversar com outro médico, ter essa rede de apoio entre vocês mesmo, eu acho que fortalece, né, o relatório que vier para nós, né, e ajudar, né, a gente a conseguir conduzir da melhor forma possível. Eu queria fazer, acho que nós vamos estar próximo do encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta para os dois. O que vocês acham que o judiciário está fazendo para tentar diminuir? Eles têm feito vários fóruns, né? Tem a conselheira Daiane, do CNJ, que está rodando o Brasil na tentativa de educar os juízes como que devem ser feitas essas abordagens.
né? Tem o Natjus, tem os pareceres técnicos, sempre acabaram de publicar 2 pareceres técnicos de TEA lá dentro. Vocês acham que essas medidas, né, tanto o Natjus, os apoios que eles têm feito, ó, fizemos um acordo com a Einstein, acordo com o Ciro para a Natjus, acordo com a USP de São Paulo, essa corrida da Daiane no Brasil inteiro, né? Então, vocês acham que isso pode ser efetivo e ajudar a conscientizar os juízes no Brasil todo e a população a reduzir essa judicialização? Eu acho que ajuda, eu acho que vem ajudando, acho que o caminho é esse, porque aquilo que acho que nos trouxe até aqui não significa que vai ser para sempre isso, né? Há necessidade de mudança, como em várias outras áreas. Eu vejo que estão nascendo também algumas varas especializadas na área da saúde, e isso ajuda muito. E isso, a questão do Natjus e o Natmed, eu acho que eu resumiria, se fosse possível resumir, basicamente em 3 pontos. Acho que uma questão da imparcialidade, porque, como a gente estava falando, para haver uma negativa ou uma cobertura, tem que ter fundamento, não é porque acha que é, porque eu quero, porque tem que ser. Isso. Então, acho que assim, a questão, a primeira é a imparcialidade, eu acho que a segunda é a técnica. Então, quando a gente pega um juiz que julga processos criminais, processos das mais diversas áreas, e aí quando você tem uma vara especializada na área da saúde, você acaba tendo um conhecimento mais técnico. Então, seja do Natjus, do Natmed, ou de um juiz também que só tem contato com causas médicas. Acho que é um caminho interessante esse que o Dr. Renato colocou. E por último, acho que é a experiência, porque quando você, sendo imparcial e tendo o conhecimento técnico, conforme você vai fazendo, você vai ganhando aí trato, né, com aquilo, vai ganhando traquejo, vai ganhando experiência para conseguir conduzir. Então, acho que é um processo, aquilo que nos trouxe daqui não era assim, mas agora eu acho que temos aí algumas luzes aí, acho que esse trabalho que ela vem desempenhando é fantástico. Sim, o Tribunal do Estado de São Paulo, inclusive, fez o Amiga da Justiça, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo com isso. Seja as operadoras de plano de saúde, seja o Estado e seja os tribunais, né? O aumento da judicialização, né, é notório, né? A gente sabe, e todo mundo sofre junto, né? E abarrota o serviço dos tribunais? Sim. Sim. Então, medidas, né, de conciliação, eu acho que vem ajudando muito também, né, induzir a conciliação. O Natjus, realmente, eu acho que foi a ferramenta fantástica. Eu realmente sempre bato na tecla quando vão conversar comigo. Eu falei, já olhou no Natjus? É uma ferramenta fantástica. Então, eu acho que sim, eu acho que o judiciário está no caminho certo, o CNJ mais ainda, né? Eles estão atuantes, estão vendo o problema. Eu acho que no mundo judiciário hoje, em que pese eu viver isso, eu acho que é realmente a maior gama de demandas hoje é essa, do direito à saúde. Inclusive, não só o direito público, né, ou privado, o público também, né, o pessoal, com certeza as prefeituras, o Estado deve estar sofrendo muito, inclusive com uma medicação aí que a gente sabe que tem um custo aí de 17 milhões por uma única dose. Você imagina um município que tem um orçamento da saúde de 2 milhões de reais ao ano e ele é punido judicialmente, não vou entrar no mérito, mas ele é punido, ele é sentenciado judicialmente a cumprir uma medicação de 27 milhões de reais. 17 milhões de reais. Você calcula, você realmente não é que você está fazendo justiça com uma pessoa, você está fazendo injustiça com todo o restante dos moradores daquela cidade. Exato. Que vão perder o acesso à saúde, ou pelo menos um acesso decente. Fora que tem mais de 50% das operadoras não tem isso resultado de lucro no final de um ano inteiro. Aquela frase, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo na esfera privada e tem custo na esfera pública também. Não, recentemente saiu uma notícia sobre a súmula 102 do TJ de São Paulo. Então isso mostra que se o próprio TJ está querendo reformular uma súmula, né, que ele fala que a operadora tem que autorizar mesmo cirurgia experimental, e o CFM é contra a autorização de cirurgia experimental, chamou a atenção deles quererem nos bastidores, né, essa notícia circulou e falou isso. Não, peraí, os próprios desembargadores estão querendo reformular. Vocês acham que vai haver essa reformulação? Eu acredito que sim, porque o que acontece, acho que já foi até colocado aqui mais cedo aqui no podcast, a questão de ser um direito constitucional das pessoas buscarem aí o Poder Judiciário. E aí acaba o Poder Judiciário, uma espécie de ativismo judicial, legislando.
né, e fazendo leis entre as partes aí em relação a isso. E, na verdade, o problema ele é estrutural, né? Nós teremos que cuidar, é o legislativo que tem que resolver esse problema para que menos situações caiam no Poder Judiciário. E que o juiz não tenha que legislar numa sexta-feira, às 6 horas da tarde, para salvar uma vida ali através de uma liminar e conceder uma liminar ou não, numa sexta-feira. Um juiz, o Poder Judiciário, não vai resolver o problema no Brasil de saúde sexta-feira, às 6 horas da tarde. Isso é um problema de saúde pública. As liminares não resolvem o problema de saúde pública. Exatamente. Poucas vezes resolve o problema da pessoa, Sim. não da saúde pública. Perfeito. Tanto é que eu vi uma apresentação do ministro Saldanha, do STJ, de uma aula, ele falou exatamente o seguinte: quando ele era do Rio, ele criou, dentro de onde ele trabalhava, ele contratou 2 médicos pelo Estado para ajudarem nas decisões liminares. Então, o que aquele médico falava, ele decidia. Isso era muito importante. Então, mas você entrou num ponto, Renato, que eu defendo faz tempo e eu sinto falta. Eu não sei como é que vocês podem operacionalizar isso. Mas você sabe o que eu, assistente técnico, em qualquer tipo de ação ou em qualquer vara, eu sinto falta da cariação. De eu sentar na frente do médico assistente, olhando no olho dele e falando: você falou que essa cirurgia plástica, que tem que tirar parte do braço, dermolipectomia, parte do bumbum, levantar as mamas é urgente? Você, médico, você falou que é isso? Você conhece o parecer do CFM que qualifica o que é emergência? Eu quero ver se acariando à frente com um par, se ele tem coragem de admitir que, não é urgente, é que eu vou viajar para a Europa. Não, é urgente porque ela vai tirar férias para operar. Então não é urgente, é ágil, você quer uma coisa ágil. Sim. Mas não tem nada a ver com as palavras médicas de emergência. Eu sinto falta dessa cariação. É possível pleitear uma cariação? Eu não sei como funcionaria isso. Vocês nunca viram disso, viram? A minha sugestão é que, assim, como operadores do direito, a gente pode eventualmente, não sei se o Renan concordaria, mas a gente eventualmente, muito bem preparado, porque só nós que vamos poder interrogá-lo, perguntar, durante uma audiência a gente intimar, né, indicar como testemunha, eventualmente, o médico da outra parte. Por óbvio, a gente tem que estar muito bem preparado, porque ele é médico, ele conhece muito mais a medicina do que nós. Né? Então, assim, eventualmente, se a gente tiver uma segurança e muito bem calçado pelos assistentes técnicos antes de uma audiência... Mas a cariação, pessoa com pessoa, não é possível? A gente pode formular perguntas durante a audiência e o juiz vai deferir ou não a pergunta e ele vai ter que responder. Né? Eu acho que talvez é um Mas caminho. A cariação à frente não é possível. O perito judicial ele pode comparecer em audiência caso o juiz determine e tal. Para dar explicações sobre o seu laudo. Exatamente. Esclarecer algum ponto e tal. Mas uma das partes levar o seu médico representante, tá? Que seja o assistente técnico, à frente de uma testemunha e haver a cariação, isso não é possível. Mesmo que por meio do operador de direito. Pergunta para ele se ele garante que... Porque não é possível, quando a gente recebe laudos, esses pareceres, esses relatórios médicos, como o Renato explicou, são muitas vezes copia e cola de 3 pacientes que são pessoas distintas, nasceram de forma distinta, viveram de forma distinta, e o quadro clínico é igualzinho. Manca 3 vezes do lado esquerdo, 1 vez do lado direito. Não é possível, entendeu? Então, a gente sabe que aquilo foi construído para dar um direito irreal, tá? Para conceder um direito que, se fosse escrito a verdade, não concederia. Sim. E essas pessoas precisam ser confrontadas para trazer a verdade dos fatos. Esse confronto, doutor Leandro, ele existe, eu concordo com o que a Alessandra colocou, até pelo princípio da formalidade, que é um dos princípios que tem no Código de Processo Civil e que norteia aí os processos judiciais. Então, assim, esse confronto, ele é feito por escrito ou feito em audiência, como a Alessandra falou. Então, é possível sim, mas, porém, quem realiza isso é o advogado. E aí, em face da... Mas tem um detalhe, Ana, que eu acho que é importante a gente falar, Claro, que é o seguinte,
o Código de Ética Médica, ele fala claramente que o médico conhecer as resoluções e pareceres do CFM. Sim. A resolução que você falou é a 1451 de 95. Ou seja, se ele pede uma coisa de urgência, uma cirurgia de urgência, e não é urgência, ele está descumprindo. Ou seja, está infringindo o Código de Ética Médica. Então, caberia a nós, talvez, denunciarmos aquele médico. Sim. E isso é uma coisa que eu não vejo dentro dos operadores. Eu discuto muito, a gente assim, caberia a gente fazer a denúncia. A diretoria apoiasse a denúncia, o jurídico apoiar e levar no CRM. Falar, tá aqui, ó, ele pede como urgência algo que não é urgência. Sim. Só que a gente não faz isso. Entendi, E é uma situação que eu acho que a gente tem que começar a fazer mais. Porque, assim, N pedidos de cirurgias básicas, como você falou, vêm como urgência, mas não são. E o próprio juiz não dá tutela de urgência. Eles pedem tutela de urgência, tutela de evidência, e o juiz fala, não tem. Na época do Covid, eu falo, como é que você quer a cirurgia de urgência, sendo que não tem nem leito para essa paciente? Então, acho que caberia a gente começar a fazer isso. Mostrar que está tendo uma infração do Código de Ética Médica por parte daquele médico. Só para trazer, voltando um pouquinho, nós tivemos uma situação lá na Unimed Piracicaba sobre clínicas psiquiátricas, né? Já foi assunto também de Fantástico, a clínicas psiquiátricas, eles urgenciam atendimentos de pessoas usuárias de droga, enfim, ou que tem alguma questão mais da parte psiquiátrica mesmo envolvida. Essas clínicas angariam os clientes, né, seja em grupos de apoio, enfim, e urgencializam ali o atendimento e internam essa pessoa e depois vem a liminar, o requerimento de liminar. Né? Eles produzem muitas provas, envio de telegrama, enfim, não atendeu o telefone para a gente fazer a remoção do paciente. Um desses casos a gente indicou, né, como testemunha o dono da clínica e o médico psiquiatra que laudou. Até hoje ninguém conseguiu ouvir eles em audiência, daí foi determinado condução coercitiva, né? Ainda não teve o desfecho, mas eles não vão, né? Eles não comparecem, né? Porque eles sabem que a gente vai estar muito bem calçado, porque a operadora, ela acaba demorando eventualmente para detectar o modus operandi de como as coisas acontecem. Porque a gente apareceu um caso, daqui a pouco apareceu outro e a gente vai começando, opa, tá muito igual, tá muito parecido. E aí, quando a gente consegue formar todo o convencimento e entender como que funciona, e aí a gente consegue, no processo judicial, demonstrar aquilo, aí as partes recuam, né? A gente já teve diversos casos que a parte pediu desistência da ação. Porque, na verdade, tem casos que o paciente assina uma procuração sem saber que está assinando uma procuração, né? E aí, quando eles descobrem, né, quando eles recebem alguma intimação, alguma coisa no tipo, ou algum familiar que acaba recebendo na residência e vem nos procurar, e a gente explica a situação toda, a gente vê que às vezes o paciente nem sabe. A gente já lidou com essas situações de indicar, sim, o médico e até o representante da clínica para ser ouvido em audiência. Mas vocês não chegaram a comunicar o CRM, talvez, em alguma infração daquele laudo do psiquiatra? Não, bem isso que o doutor falou. Ainda as operadoras de plano de saúde não têm tanto essa dinâmica de denúncia para o CRM. Eu vejo que, inclusive por entendimento do colegiado, dos diretores executivos, né, do conselho de administração, o sistema jurídico ele é muito reativo. Em vez de ser ativo, ele é muito reativo. Eu já falei, inclusive, aconselhei algumas vezes, a operadora entrar com uma ação de obrigação de não fazer, porque é possível também. Sim. Ao invés de esperar o beneficiário entrar com um pedido de obrigação de fazer, ela se municia, lógico, de todas as provas legais dentro da assertividade e fala, senhor juiz, olha, fizemos junta médica, foi auditado, temos um parecer opinativo bem sustentado e estamos sendo tensionados todos os dias, ameaçados de entrar com uma ação judicial. Então, entramos com uma ação de obrigação de não fazer. Pedimos que não sejamos obrigados liminarmente a fazer tal coisa, porque já temos toda essa robustez aqui. Sim. Isso é possível acontecer? É incomum, eu sei. É incomum. Mas ao invés da Unimed Singular ser processada, vamos colocar assim para o público entender, ela patrocinar a ação, falar, olha, eu quero uma liminar de obrigação de não fazer, porque eu sei que isso daqui vai virar uma ação e eu já quero
me prevenir, eu quero fazer uma ação preventiva. É incomum, eu sei. Não consegui achar nenhuma Unimed que tenha feito. É porque não anula o direito da pessoa de buscar o poder judiciário. É um direito constitucional. Toda vez aquele que se sentir lesado, ele pode buscar o poder judiciário para reaver o seu direito, para rever sem aquilo. problema. Mas aí a ação inicial seria a obrigação de não fazer, não seria? Ela vai poder contestar isso dentro da ação inicial, que é a obrigação de não fazer. Isso. É que assim, normalmente nós não é judicializado, né, pelo autor ações judiciais, por exemplo, para você cumprir a lei. Porque subentende-se que a lei já está sendo cumprida. Você não precisa de um amparo judicial para cumprir a lei. Nunca ninguém tinha me explicado dessa forma. Esse seria mais ou menos o raciocínio. Não sei o que a Alessandra acha, se vê alguma possibilidade, mas vejo dessa forma. No tempo aí que eu acho que dificilmente a gente ia conseguir algum ganho, né, ou algum provimento nesse pedido, porque ele fala, eu acredito muito, eu sempre penso, o que o juiz vai pensar daquilo para ele tomar aquela decisão? Ele fala assim, mas calma aí, não estou entendendo. Vocês estão pedindo um direito antes da pessoa pedir efetivamente ou ingressar com a ação, você tem outro método. O mandado de segurança não é essencialmente isso? É você pedir a garantia de um direito, mesmo que ele não tenha sido rompido ainda. É que o mandado de segurança, ele é uma... Não é? É ou não é? É que o mandado de segurança, ele é um procedimento para agir contra uma autoridade que coagiu um direito seu. Então, é uma peça específica. Talvez o que o doutor esteja se referindo é você demandar judicialmente, buscando uma liminar, e a operadora buscaria isso antes, uma espécie de bloqueio antes. Isso é uma ação preventiva. Eu queria fazer a gente já deve já está caminhando para o final. Talvez uma última situação. Eu queria colocar o que eu tenho visto no mercado e depois fazer uma pergunta a vocês. Está se aumentando cursos de perícias, cursos de pós-graduação em perícia, cursos rápidos em perícia, cursos de 1 semana, 2 semanas, 3 meses, e propaganda que esse perito vai ganhar 100 mil por mês e que no primeiro dia que ele já se inscrever no tribunal, ele já vai ter 20 perícias. Né? Então tem algumas situações. Inclusive um desses ditos institutos, eu fui atrás e não está nem registrado no MEC. E a pessoa, o perito, está escrevendo que ele é pós-graduado por esse instituto, que nem é uma instituição de ensino. Então vem a pergunta, como é que vocês têm avaliado os laudos periciais quando vocês estão lendo esse laudo? Vocês têm visto que a qualidade tem caído ou não? Você acha que, independente do que o mercado está expandindo, está explodindo o número de cursos, os laudos continuam sendo bons? Como é que vocês têm visto isso? Lá na Unimed Piracicaba, a gente normalmente tem embate entre assistente técnico e perito. Inclusive, a gente acaba até fazendo algumas manifestações um pouco mais agressivas quando a gente recebe um laudo pericial. Primeiro que, normalmente, a gente tenta impugnar, eventualmente, um perito que não está na especialidade, né, daquela discussão da ação. Mas também, quando não é possível, né, e segue-se a feitura do laudo pericial, quando a gente recebe, né, o nosso perito, nosso assistente técnico, ele sempre está muito bem preparado para embasar o contraponto dele e, eventualmente, a gente utiliza até a palavra que aquele laudo é imprestável. Né? Já teve juiz que falou isso. Sim. Mas é o imprestável do juridiquês. É imprestável porque não se presta ao que se... a finalidade. Sim. Não é o imprestável do pejorativo, é o imprestável porque não se presta ao que se propôs a fazer. Exato. Ele propôs a trazer uma verdade fática, não trouxe essa verdade, então ele não presta para o propósito dele. É um laudo sem propósito. Existe uma perita lá que eventualmente ela é indicada, e a gente já impugnou ela em várias ocasiões, mas ela continua sendo, né, nomeada. Ela especificamente, sobre uma terapia específica que não tem medicina baseada em evidências e já tem pareceres de outros peritos, já tem parecer do NATJUS falando que não tem medicina baseada em evidência, ela insiste em responder perguntas falando que existe medicina baseada em evidências. É um dos casos que está indo agora denunciado para o CRM, né? Como ela, na qualidade de perita, como uma terceira opinião, vamos dizer assim, uma segunda opinião, fala que uma terapia tem medicina baseada em evidências que não existe. Ela não indica onde que está a evidência daquilo, né? Então, assim,
mais uma E vez... é obrigado pelo CPC indicar, né? De Indicar. onde que ele tirou isso. Exatamente. Informações. Mas ela continua sendo, né, inclusive no processo a gente pede, né, para que o juiz de ofício eventualmente peça, né, um ofício aí para o CRM se manifestar em relação àquilo, né, mas muitas das vezes não são todos os nossos pedidos que são avaliados. Se for as terapias especiais de marca registrada com exoesqueleto, Sim. tá? Já existe um parecer do Conselho Regional de Medicina daqui do Estado de São Paulo, Sim. que é antiético a prescrição, pois se trata de terapia experimental. Sem evidência, assim. Não pode ser Nós comercializada. utilizamos Pode ser. parecer. Se dono do experimento, da medicina experimental, quiser colocar esses pacientes no seu programa experimental sem custo, ele pode fazê-lo. Sim. Faça o protocolo, assina o termo de concordância de participar do experimento, sem problema nenhum. Sim. Agora, é medicina experimental, é antiético a prescrição. Então, o médico que prescreveu está sendo antiético e a perita, salvo melhor juízo, também está sendo antiética e não atualizada em relação ao assunto. Você tem visto isso? Os laudos periciais estarem piores ou não? Doutor Renato, a gente tem uma dificuldade grande com os peritos judiciais na maioria das vezes, justamente por conta disso que a doutora Alessandra falou, de realmente embates bastante complexos e bastante incisivos aí. Agora, em relação, eu não tinha parado para pensar nessa colocação da disseminação de cursos de perícia. Eu acho que é um assunto que as operadoras precisam começar a olhar. Eu não tinha visto com esses olhos, eu não tinha parado para pensar nisso. Acho que é um ponto importante aí para a gente ficar atento. E por que eu coloquei isso aí? Porque esses dias eu rebati agora um laudo pericial exatamente por isso, que era uma perita formada por um desses institutos que não estava. E eu peço sempre a classificação de Pittsburgh, que é a classificação da lipodistrofia nas cirurgias pós-bariátricas, né, nas sobras de pele. E ela colocou a foto da paciente, né? E a foto era só um seio pequeno, não tinha queda. E ela colocou que era pitose grau 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei o artigo original da classificação e coloquei a foto das pacientes, grau 0, 1, 2 e 3, e coloquei a foto da paciente. Falei, olha, a perita coloca aqui grau 3, mas é o 0. Então, eu fiz isso em todas as áreas do corpo dela. Exatamente para mostrar que a perita estava errada. E eu acho que é um caminho, doutor Renato, que a gente ainda vai ter que percorrer, é um caminho longo. Por que eu falo isso? Tirando um pouco do contexto da área da saúde, eu tive um caso recente de nomeação para perícia contábil, era um outro assunto, de perícia contábil, um perito que não é contador. E é uma lei de mais de 50 anos atrás, que a perícia contábil tem que ser feita exclusivamente por profissional. E a pessoa não tinha essa formação, era um administrador e tal. Então, assim, se essa lei que já existe há 50 anos e é uma perícia comum, imagina essa que nós damos agora, aperfeiçoando técnicas, assistentes técnicos especializados, o caminho que nós ainda teremos que percorrer. E uma dessas pessoas que propagam esses cursos, ele fala, você não precisa ter especialização, você tem um CRM, você é perito. Isso ok. Mas o duro é o pessoal aprender a fazer laudos periciais em uma semana, 2 semanas, e eventos e à distância. Mas, Renato, você não está assim, ou está entendendo e não está querendo dizer, é que tem um viés nisso daí. Sim. Quando ele faz o chamamento de que você, perito, vai ganhar 100 mil por mês fazendo laudo, ele está falando no subentendido, e ele deve-se falar nesse curso, que quando uma das partes perde, ela que vai pagar o perito. E aí, quem tem mais chance de pagar 10 mil reais este laudo do perito? O beneficiário que pediu justiça gratuita ou a Unimed operadora? Sim, com certeza. A Unimed operadora. Então, o perito sabe que se eu der ganho para a Unimed, provavelmente eu vou receber os 250 reais da justiça gratuita e só. Se eu der ganho para o beneficiário, eu vou receber meus 10. Mas geralmente a gente tem pago antecipado. Mas lógico que depois vai ficar para sucumbência. Mas normalmente paga quem pede, né? Então a Unimed então normalmente se ambas as partes pediu perícia, em tese você divide.
né? Mas daí a outra parte é beneficiária da É gratuidade, gratuita. mas a outra parte da Unimed a gente acaba... Mas, doutor Leandro, acho que faz... Desculpa. Sim, É. por favor. Mas acho que faz sentido o que o doutor está falando, porque nós já tivemos um caso em que se discutia a necessidade de perícia. Propositalmente, conscientemente, nós não solicitamos. Um caso muito específico, era uma situação muito específica, porque entendíamos que o beneficiário não arcaria com os custos. E não era beneficiário da justiça gratuita. Senão, não faria sentido. Ele não pediu, a perícia não foi feita, nós vencemos o processo por ausência de perícia. Mas era um caso muito específico. Isso Entendi. Sim, foi sim. muito... Nós pensamos e pontuamos isso. Mas justamente por conta dessa situação do custo da perícia. E assim, fico triste porque o nosso tempo chegou ao fim. E quando a gente está falando com pessoas de tão inteligentes, né, a gente nem vê o tempo passar. Quero fazer meu agradecimento à doutora Alessandra, meu agradecimento à Unimed Piracicaba, agradecimento ao doutor Renan, agradecimento à Unimed Capivari, ao Renato, que agora a gente vai almoçar, Renato. Vamos É um lá. prazer de almoçar Com junto certeza. com você. Um prazer enorme. Gostaria de deixar os microfones livres para as despedidas de vocês, com uma última provocação, junto com a despedida. Qual é a visão de futuro de vocês em relação a esses temas? Olha, eu acredito que todo mundo está aprendendo junto ao mesmo tempo. Eu tenho uma visão otimista. Eu acredito ainda, né, como operadora do direito ainda, que a gente vai conseguir chegar ainda num denominador comum, né, todo mundo conseguir falar a mesma língua. A questão citada pelo Renan, né, a justiça especializada de direito da saúde, eu acho que vai ajudar muito, né, então eu realmente acredito que daqui a um tempo, não tão já, mas a gente já vê movimentações, vai levar, assim, que a gente tenha uma justiça, né? Se a gente pode falar assim. Eu queria agradecer. Para mim foi uma experiência enriquecedora. Passou muito rápido. Com certeza. Confesso que eu estava nervosa, nunca participei de um podcast, mas para mim foi muito gostoso. Até participaria mais vezes, se for convidada. Com certeza Né? será. E foi muito bom. E agradeço a Unimed CBS, vocês dois, o Dr. Renan também, né, pelas trocas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, eu acho que, por uma reflexão, talvez quando nós conseguimos entender que quem está pagando essa conta somos todos nós, seja do setor público, seja do setor privado, da assistência médica privada. Porque hoje, se as pessoas têm condições de pagar um plano de saúde, o que elas precisam pensar é se futuramente elas vão ter essa mesma condição, porque a tendência é que você futuramente diminua a sua renda, você vai parando de trabalhar com o envelhecimento, e aí quanto vai custar esse plano de saúde? Então, assim, será que eu vou ter? Será que a operadora vai existir para me oferecer isso? Então, talvez quando a gente tomarmos consciência de que quem está pagando a conta, seja o setor público, o município, o estado, a federação, ou o particular, funciona com mutualismo. É isso, é uma caixa d'água. Se todo mundo usar de maneira desproporcional, vai faltar água. Então, eu acho que quando a gente tiver essa consciência, seja no legislativo, no poder judiciário, dos consumidores, dos médicos, dos profissionais da saúde, pode ser que a gente tenha aí um caminho interessante para seguir. Essa seria a minha reflexão aí que eu venho pensando. E gostaria muito de agradecer a Alessandra, minha colega aí hoje no podcast. Nós estamos juntos em algumas batalhas, né? Ao Dr. Renato pelo convite, ao Dr. Leandro pelo convite, pela exposição e pela troca de ideias aí de grande experiência dos doutores. E a Unimed CBS, né, por ter me convidado aí. E a Unimed Capivari também, que é parceiro aí e me colocou aqui para a gente bater esse papo. Então, muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer a presença da Alessandra, do Renan. Não vou falar doutores, né? Que já são amigos, vamos dizer assim, né? Já futuros em podcast. Futuros podcasts. E gostaria de agradecer realmente a CBS. Foi muito rápido até, né? Passou rápido essa nossa interação. E eu penso também igual a vocês. Eu acho que vai chegar um ponto de equilíbrio. Os juízes já perceberam que essa judicialização predatória está sendo ruim, né? Então, eu encerro aqui. Eu agradeço aí a moderação sempre brilhante do Leandro, um grande amigo aí. E vamos às palavras finais do Leandro agora.
As palavras finais são de agradecimento, de muita alegria de ter passado essa manhã com vocês. Intercooperação Podcast, o podcast da Unimed CBS. Hoje com o tema NATMED, Judicialização da Saúde. Muito obrigado pela participação, pelos ouvintes e pelos questionamentos recebidos. Venham conhecer esse produto inovador e bastante interessante que é o NATMED da Unimed CBS. Até mais.